por esse tema. E agora eu vou pedir para a saudação dos pastores. Primeiro, o pastor José Adilson vai saudar os queridos aí em casa. Boa noite, você que está em casa, paz seja convosco. Boa noite, Vinícius, conduzindo aqui hoje esse estudo, né, sobre Apocalipse. E meu amigo pastor Sena, obrigado por você estar conosco, né? Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está em casa, com certeza vai ser muito abençoado. Fale com seus amigos para que eles possam entrar também, compartilhe com eles, porque hoje Deus vai falar conosco profundamente, né? Desde já quero agradecer aqui, né, quem está conosco, nos ajudando. Andrezinho já está aqui desde cedo, né? Ian está conosco aqui também, o missionário Leandro, pastora Celeste, né? Sempre companheira ao lado do pastor Carlos Sena, né? A Camila, esposa do André, Deus abençoe. A Índia e cada um de vocês, Deus abençoe a turma que está conosco aqui. Agora vamos pegar a saudação do pastor Sena aí, que ele vai saudar vocês de casa também, com a paz, né, pastor? Boa noite a todos. Desejo que a paz esteja em cada lar, em cada coração. É para mim um privilégio poder voltar aqui, rever os amigos, né? Pastor José Adilson, um grande amigo, né? Vinícius, né? Vamos tentar responder, né, as perguntas hoje, né? Eu creio que Deus vai dar graça para a gente. Estamos aqui. Já queria agradecer, né? Pastor Sena, obrigado, né? Por estar conosco aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. É com grande alegria que eu recebo os dois aqui, né? Podendo fazer esse estudo, muito bacana. Agora, antes de qualquer estudo, né? Antes de qualquer palavra, é sempre bom a gente entregar tudo nas mãos de Deus. E vou pedir a oração do nosso reverendo, pastor José Adilson. Amém. Vamos orar. Você que está em casa, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças damos ao Senhor pela vida, por esse dia que o Senhor criou, pela oportunidade que nós temos. E nesse momento estamos fazendo essa live, ó Deus, e com ela nós estaremos anunciando a Tua palavra, falando do que está escrito na Tua palavra, ministrando a cada coração. Que o Espírito Santo venha conduzir, ó Deus, esse momento desse estudo e dando mais ainda, Senhor, a unção, a sabedoria ao pastor Sena, que vai estar nos falando muita coisa. E que o Espírito Santo possa também ministrar a cada pessoa que está em casa, assistindo agora, que a sua mente seja aberta, que ele receba, Senhor, uma mente capaz de receber esse ensino e compreender em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Nossa, muito obrigado, né, pastor, por essa oração abençoada. E agora, hoje, nós vamos começar então com as perguntas, né? Igual no sábado passado a gente fez o louvor, só que ficou muito apertada a questão do horário, então a gente vai aproveitar ao máximo, né, a presença dos dois pastores. Então, a gente tem conversado muito nas redes sociais, também no WhatsApp, né, nos grupos do WhatsApp, também com outras denominações também, né? A respeito do Apocalipse, né, que é um tema hoje, devido a essa crise que o mundo tem vivido, né, com relação à saúde, o pessoal tem perguntado bastante assim sobre essa questão desse sinal, né, do final dos tempos. Então, pastor Sena, também pastor José Adilson, vou começar com a seguinte pergunta. Vou começar perguntando assim, a respeito dos 1000 anos que Cristo vai governar, né? Porque a gente sabe que tem muitas escolas que pregam assim que a gente já está vivendo, tem outras que falam que vai ser após o Armagedon, após a batalha, né? Eu queria saber assim, a respeito dos 1000 anos, ele vai acontecer, esse governo vai acontecer depois do Armagedon, depois da guerra do Armagedon? Como é que vai ser essa questão? Como você disse, tem muitas teorias, mas a gente, quando vê biblicamente, precisa entender que tudo parte do arrebatamento. Então, parte do arrebatamento. Depois que houve o arrebatamento, teremos aí 7 anos, e depois desses 7 anos, é claro que acontece algo no céu e acontece também na terra. Porém, terminou os 7 anos, Cristo volta, aonde vai enfrentar o anticristo, o falso profeta, irá lançá-los numa prisão, no inferno, e dará início aos 1000 anos de paz. É o reinado de 1000 anos que a Bíblia nos conta. Então, será após a chamada Guerra do Armagedon. Bacana. Muito bom, né? É importante a gente estar conhecendo, que também tira as dúvidas de você que está em casa, né?
Eu falo assim, eu jogo um pouquinho para o nosso pastor também, porque é um homem também de muito conhecimento. Eu gosto de sempre ficar escutando, né, os pastores. Aí agora também teve uma perguntinha que a gente fez no sábado passado, que é a respeito dos símbolos, né? Que a gente vê ali no Apocalipse, né? Com relação às igrejas, com relação aos selos, o candeeiro, as trombetas, os 4 cavaleiros. Eu queria que o senhor, se o senhor pudesse, fazesse discorresse um pouco sobre a questão das 7 igrejas. As 7 igrejas são algo muito interessante. Elas existiram na Ásia Menor. Num espaço pequeno, todas elas existiram. Essas cidades como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, todas elas existiram. Então, numa questão de quilometragem, elas eram perto, relativamente perto uma da outra. Porém, cada uma delas representa um período da história. Cada uma um período da história. Eu fiz uma anotação aqui, onde que mostra Éfeso. Ela representa a Igreja Apostólica, do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. Então, essa igreja, ela estava no início. Esmirna já representa a igreja perseguida, que foi do ano 100 até o ano 312. É a igreja dos mártires, é a igreja daqueles que morreram para que o evangelho pudesse seguir e chegar até nós. Depois vem Pérgamo, que é a igreja que se uniu ao Estado, quando no ano de 319, a igreja se uniu ao Estado. Como? Constantino, ele teve um sonho, diz uma visão, onde ele viu um sinal de uma cruz, dizendo o seguinte, que com esse sinal vencerás. Então, o que ele fez? Ele mandou tirar os estandartes do exército dele, colocou uma cruz nos lençóis, de tudo que ele tinha, fez flâmulas com a cruz vermelha. E o que aconteceu? Ele venceu a guerra sem luta. Ele conseguiu conquistar, daí ele colocou a igreja, não como ainda a igreja oficial do Estado, mas a igreja ganhou proeminência, a igreja deixou de ser perseguida, e quando foi no concílio de Catargo, a igreja se tornou a religião oficial do país, do reino, o cristianismo. Só que com Constantino, no ano 319, é que ela deixou de ser a igreja perseguida. E isso durou até o ano 590. Agora, logo depois vem Tiatira, que é a igreja da Idade Média, é uma igreja corrupta, é uma igreja idólatra, é uma igreja que se afastou totalmente de Deus, e isso durou do ano 590 até o ano de 1517, quando Martim Lutero, ele afixou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses, na qual a mais contundente, que revolucionou, o meu justo viverá pela fé. Daí nós temos a igreja de Sardes, que representa a igreja da Reforma, de 1517 até o ano de 1730 depois de Cristo. Essa igreja, ela foi reformando, foi mudando, foi entrando novos avivamentos, como, por exemplo, quando surgiram os adventistas com a ideia que Jesus voltaria, porque, embora teve a reforma, logo depois vem o pentecostalismo, e tudo isso era uma novidade para os novos crentes. Porém, eles haviam esquecido de uma das doutrinas principais: Jesus Cristo vai voltar. O adventista, ele veio com essa ideia, então houve um grande reavivamento, e isso foi até o ano de 1730, quando entra o período de Filadélfia, que é a igreja missionária. Essa igreja expandiu, essa igreja espalhou-se pelo mundo, e foi até o ano de 1900. Alguns teólogos assimilam esse período até a volta de Cristo, mas até mesmo colocando junto com a igreja de Laodiceia. Mas não, esse período durou de 1730 até 1900. Quando em 1900 entrou a igreja apóstata, ou seja, a igreja conformada com o mundo, a igreja onde tudo é normal, não tem nada a ver. Isso é normal para o dia de hoje. Não é normal para o dia de hoje.
que a igreja hoje é conformada com o mundo. A igreja hoje, ela se meteu em todos os lados e a igreja hoje, ela é aceita pelo mundo. Ao contrário, a igreja não é amiga do mundo. A igreja é o contrário, ela é contra o mundo. Nós vivemos na contramão da vida. O dia que a igreja, como está, eu digo assim, igreja, não estou falando esta igreja, não estou dizendo a minha igreja, estou falando o tempo de hoje. Algumas pessoas estão na igreja porque é bonito ser cristão, é bom ser evangélico. Não é, porque evangélico quer dizer alguém que morreu por Cristo. Nós temos uma nova vida. Agora existe, Vinícius e pastor José Adilson, uma coisa muito interessante nas 7 igrejas. Elas, como eu disse, representam cada uma delas um período da história. Só que em cada período houve uma semelhança de todas elas, mas tinha uma característica predominante. Por exemplo, a característica era Éfeso. Na última, a característica é Laodiceia, a igreja conformada com o mundo, mas a igreja de Filadélfia continua presente. As outras continuam, porque sempre houve uma característica predominante. Mas é preciso lembrar que no livro de Atos, capítulo 17, não me lembro o verso ao certo, Deus fala assim, que Paulo diz, Deus em todas as épocas jamais se deixou ficar sem testemunho. Nossa, muito bacana essa explicação, igual muitas vezes no sermão do pastor José Adilson, ele fala sobre essa questão da apostasia. Eu queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre essa questão da igreja hoje. É o tempo, né, que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão abandonando os princípios da nossa sociedade. Sim. Como a oração, por exemplo, como fundamental, o estudo da palavra, as pessoas não estão se alimentando mais da palavra, e logo, por não ter a palavra, eles vão aceitar qualquer coisa. Sim, é interessante, pastor, isso que você está dizendo, que é o que o Vinícius disse, que o povo hoje, você fala muito nisso, é muito interessante, porque o povo hoje faz uma oração. O povo não ora, eles fazem uma oração. Eles não têm mais o hábito, mas é uma marca da apostasia. A maioria das pessoas hoje, eles vêm para a igreja só para receber bênção. Sim, é verdade. Alguma coisa assim. E, na verdade, eles precisam vir por causa da palavra, né? Sim. É porque é uma questão assim que a gente sempre conversa, né? O pastor José Adilson sempre aborda essa questão da busca, né? Que hoje em dia o pessoal é uma coisa interessante, igual a gente está vivendo esse momento, né? De todo mundo, que a gente tem que ficar recluso dentro de casa. E geralmente a gente vê assim que é perigoso o pessoal se esfriar um pouco com relação à questão da fé. Aí eu vou passar para a próxima pergunta, senão a gente vai ficar um pouquinho agarrado aqui, né? Sim. Com relação aos selos, eu queria saber qual seria a interpretação com relação aos 7 selos, né? Com relação aos 7 selos. Os selos, eles são alguns acontecimentos que irão suceder no fim dos tempos. Cada selo faz parte desses eventos que irão suceder. Por exemplo, os cavaleiros, né? Os cavaleiros do Apocalipse. Está no livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 1, mas existe uma passagem lá no livro de Zacarias, do capítulo 1 ao 17 e do 6, do 1 ao 8, que faz uma referência também aos cavaleiros. Os cavalos e cavaleiros que recebem a ordem de Deus para percorrer a terra. O objetivo é percorrer a terra sob ordem de Deus, executando os juízos contra os pagãos e desobedientes. E os cavalos, eles sempre representaram guerra, sempre estiveram presentes em guerra. E então eles vão trazer guerras, violência, vão trazer tragédia, julgamento divino com e sem causas naturais para os homens pecadores e rebeldes. Então isso é que traz os cavaleiros. Aí vem o que eu primeiro dei uma explicação, porque
entra primeiro os cavaleiros, né, que são sinal que todo mundo, pastor José Adilson, quer saber a respeito dos cavaleiros. Já aconteceu um, já aconteceu o outro, esse agora. Então, como veio, por exemplo, nós estamos vivendo um período de uma crise por causa de uma epidemia, esse já é um dos cavalos que vem trazendo. O cavalo amarelo, A preocupação. A gente precisa entender que eles vieram na tribulação. E aí vem, olha, o primeiro selo, o cavalo branco e seu cavaleiro. O texto diz que ele recebeu uma coroa e uma ordem, sair para vencer. Certo? Então, ele não tinha uma coroa. Ele recebeu uma coroa. Você pode ler o texto lá, diz que ele recebeu uma coroa e saiu para vencer. Então, ele é o falso Cristo. Apocalipse 6:1. Ele é o anticristo. Por causa de quê? Ele saiu para vencer durante um tempo. Você compreende? Concorda, pastor? Ele saiu para vencer. Então, você nota que Cristo, ele não veio para receber uma coroa. Ele fala que a glória ele tinha antes que o mundo existisse. E esse recebeu uma coroa. Quando Cristo esteve na terra, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Então, o reino sempre tem um rei, e um rei usa uma coroa. Sim. Só que, no final, ele volta não como rei. Cristo volta não como rei, mas ele volta como o rei dos reis e senhor dos senhores. No Apocalipse, até uma coisa interessante, quando a gente vai começar a ler o Apocalipse, né? No Apocalipse, assim, eles, no 4, né? No 4, vai falando como que é a questão ali do trono no céu, né? Sim. O trono no céu, que eu achei bem interessante, assim, que eu fiquei assim, falei assim, nossa, gente, é tanta glória, né? Uma coisa tão bacana ali que a gente vai lendo, né? Aí então... Mas aí tem o segundo selo. Quando você vê o segundo selo, vou procurar ser mais rápido, não detalhar muito, porque senão a gente não chega no tempo, né? Muitas perguntas, há muitas dúvidas, né? É importante que você, está em casa, possa ficar atento. Então, olha, o cavalo vermelho recebeu uma espada. Guerra. Pastor, mas guerra, sempre a gente ouve falar. Sim, sempre vai ouvir, porque Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Então, as guerras que advêm durante o período da tribulação já não são mais as guerras que estão acontecendo. Aí vem o terceiro selo, é o cavalo preto. Ele traz na sua mão uma balança. Por quê? Quando você lê o trecho, ele fala a respeito das medidas, dos pesos e de quanto pagaria pelo alimento. Quanto pagaria pelo alimento. Então, ele está identificando aí que vai virar uma grande fome. Quando você vê, mas por que virar uma grande fome? Porque você precisa ver que quando vem os selos, vou explicar também, porque é um dos sinais, né? Quando vem os selos, fala que uma estrela, aliás, nas trombetas, fala que uma estrela cai e ela destrói a vegetação, a plantação. Então, quando destruiu tudo isso, trouxe um problema, trouxe fome. Destruindo o alimento, né? Destruindo o alimento. Então, essa será a fome que virá. Depois vem o cavalo amarelo. Se você ler o texto, fala que o cavalo amarelo, ele tem autoridade para matar e segue a ele o inferno. Então, o que deixa claro é que quem está morrendo durante aquele período já não tem salvação. A morte também, né? É. A morte e o inferno. Ele segue a morte e o inferno, vem com ele. Então, no caso, esses selos, então, desculpe interromper o senhor, assim, só para recapitular aqui, então,
o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto selo, tudo interligado com essa figura do cavalo. Dos cavalos. E você vê que é um cavalo diferente do outro. Sim, representando a fome, guerra, É. a morte. Até mesmo quando você vê o cavalo branco, por que um cavalo branco? Porque todos os reis, ou eles vinham montados num jumento, numa mula, e depois, quando você vê Napoleão, era um cavalo branco. E tornou-se para os reis importante que fosse um cavalo branco. Esse veio montado num cavalo branco, não tinha uma coroa, mas recebeu. Jesus voltará montado num cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vem coroado. Né? Ele já vem coroado, né? É porque, no caso, assim, a gente fica assim, então, esses selos, eles vão ser abertos gradativamente na época da tribulação. É porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, que os selos já estão abertos. Teve uma pessoa que me perguntou assim, falou assim, nós estamos em qual selo? Eu falei assim, gente, eu estou buscando conhecimento aqui, mas eu falei assim, vou deixar para os mestres, né? Quando a gente vê, é preciso, eu lembro que na semana passada eu falei para você sobre como estudar a profecia. Nós estamos no que a Bíblia chama de princípio das dores. Nós estamos no princípio, assim, bem lá para o meio do que Jesus chama como o princípio das dores. Porém, nós não estamos em tribulação nenhuma, não. Ainda bem, né? Tribulação tá vindo. Gente, o que nós estamos passando não é tribulação, não, gente. Nós estamos no paraíso. Pastor, mas essa pandemia, essa fome, essa situação, vai para a Idade Média, a Igreja das Trevas, onde viver, quantas pestes já veio por esse mundo, e nós ainda sobrevivemos a toda ela. Imagine agora o que vai ser os poderes dos céus abalados e a terra sofrendo a consequência. Entendo. É igual assim. Agora, passando adiante, com relação ao quinto selo, né? Porque o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto selo é tudo ligado ali com a figura do cavalo, né? Dos cavaleiros. Agora o quinto selo parece que a gente já vai mais adiante, né? Sim, dá uma mudança interessante que no quinto selo ele mostra os santos da grande tribulação. Você pode ver que lá tem uma pergunta, e mais para frente fala, e quem são esses? Foi dado para eles vestes brancas para que eles descansassem até que o sangue deles fosse vingado daqueles que habitam na terra. Por quê? Porque eles foram mortos por causa do testemunho de Jesus Cristo e não valorizaram sua vida por causa de quê? Eles contemplaram aquilo que seria um galardão maior. Então, são aqueles que morrerão nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Representa a alma do santo. Sim. E aí você vê, quando você vê o sexto selo, fala interessante de alguns sinais que acontecem no céu, no sol, na lua, as estrelas. E, rapaz, lá fala que o céu será enrolado como papel. Por causa de quê? Porque lá está dizendo, no capítulo 6, do verso 12 até o 27, que é o dia da grande ira de Deus. Até mesmo os habitantes da terra falam assim, para os montes cair sobre eles, as rochas, eles se escondem nas cavernas, nos buracos, para se esconder daquele que está vindo. Eles falam da ira, né? Da ira de quem está no trono e da ira do Cordeiro. Da ira do Cordeiro. É uma coisa assim... Porque nós, por isso que eu falando a respeito lá das guerras, do princípio das dores, nós vivemos no tempo da graça. É porque, igual até o nosso pastor, né, o pastor José Adilson, ele prega muito sobre isso, né? Questão da perseguição que os discípulos tiveram, né, pastor? Sim. Com relação a isso aí, se a gente for ver hoje, para nós tá fichinha, né, mestre? Não, hoje está fácil demais, né? Pregar o evangelho hoje, todo mundo aceita, como diz o tranquilo, Senhor, né, nós pastor? somos aceitos, né, normalmente. E tem uma coisa interessante, pastor, que quando você vê o tempo da graça, às vezes a gente pergunta, pastor,
A resposta clássica de todo cristão, quando você fala da graça, é: o que é a graça? É o dom imerecido de Deus. A graça vai muito mais além do que isso. A graça é o que mantém o mundo coeso. A graça faz com que a mesma chuva que cai sobre a casa do pastor José Adilson caia em cima de um bar, de um prostíbulo, da casa de um traficante. Porque muitos crentes pensam assim, que a chuva que deve cair na minha casa deve ser aquela amena. Mas na casa do ímpio tem que chover pedra de 10 quilos. Na minha casa deve ser um clima ameno, mas na casa do ímpio tem que pegar fogo. Não, o mesmo calor que acontece para mim acontece para todo mundo. Existe um ditado popular que fala assim, que o sol nasce para todos. Lá no livro de Gálatas fala que Deus é bom, porque Ele deixa a sua chuva sobre bons e maus. Quando Jesus é perguntado pelo jovem rico, ele fala: bom mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus responde: por que me chamas bom? Porque bom só existe um, ou seja, Deus que está no céu. Porque Deus suporta os pecados da humanidade e ainda dá tempo para a humanidade se arrepender. Então a graça é que sustenta. Você vê que morre crente, mas morre ímpio. Você vê que tem pessoas que não são crentes que vivem bem. Tem crente que passa dificuldade, não passa fome, passa dificuldade. Às vezes é socorrido com uma cesta, é socorrido numa igreja, é socorrido por um parente, mas você não é cristão. Para o mundo saber que ser cristão não faz a gente diferente de ninguém. Porque se caso Deus abençoasse só o cristão, todo mundo seria cristão nominal. E para ser cristão, não tem que ser nominal, tem que ser de atitude. Tem que ser indiferente, né? Se tem ou se não tem. Tem que ser cristão por essa razão, né? Não é por aquilo que vai receber, né? Tem uma expressão bonita, pastor, desculpa te interromper, uma expressão tremenda no livro de Daniel, no capítulo 2 ou 3, quando os jovens são lançados na fornalha, eles respondem para Nabucodonosor assim: se Deus quiser nos livrar, que nos livre. Quanto a nós, não dobraremos nossos joelhos diante de sua imagem. Incrível. Se Deus quiser, quer dizer, o compromisso deles é com Deus. Se Deus salvá-los, se Deus fizer alguma coisa, que faça. Mas pode nos queimar vivos que não vamos dobrar o joelho. E tem outra coisa que eles falam, né? Se o Senhor nos livrar, nós o louvaremos. Se Ele não livrar, então, nós ainda o louvaremos, não importa. Ser cristão é o quê? Uma questão de atitude. Eu não vivo como um camaleão me ajustando à situação. Eu tenho uma atitude, eu sou um cristão, ponto final. Bacana, bacana. A gente vai lá e vamos pegar agora o 7º selo, né? Porque você falou sobre o 5º selo e já no gancho do 5º selo passamos pelo 6º selo, né? Que é a questão da ira de Deus, né? Sim. E a respeito do 7º selo, pastor Sena. O 7º selo é tão interessante, Vinícius e pastor, que você vê que dá um parênteses e já vai lá para o capítulo de número 8, o 7º selo. O 7º selo, ele mostra o altar do incenso, o anjo pega brasas e enche o incensário, porque ele fala aí, se você ler o trecho, fala no altar de ouro. Porque existe lá no tabernáculo 2 altares, no templo tinha 2 altares. O primeiro altar era o de bronze, o segundo altar era o de ouro. O altar de bronze era o altar do sacrifício que aponta para a cruz de Cristo. O altar do incenso é de ouro, porque nele está o incensário aponta para as orações dos santos. Se você ler o trecho, fala que Deus aspirou o cheiro da fumaça. Da onde? Da brasa que foi tirado do altar do incenso, do altar de bronze. Porque só existem os 2 altares dentro do templo, porque ali agora tem 2 mesas, uma mesa para os pães e uma mesa para o candelabro. E na frente já é a Arca da Aliança. Então, aí fala que o altar do incenso, ele pegou o altar, misturou a fumaça com a oração dos santos, pegou o incensário e lançou na terra. Quando ele lançou na terra, aí é que veio o problema.
Porque foi dado 7 trombetas para cada anjo tocar uma das trombetas. É que muitas pessoas falam que isso aí seria o começo, né? Essa questão de lançar na terra ali a oração dos santos, né? Sim. Para apressar as coisas, né? Eu lembro que no sábado passado, não sei se o senhor me falou assim a respeito daquela pessoa assim que ela falou assim: desde que eu me entendo por gente, Jesus está voltando, pastor José Adilson, desde que eu me entendo por gente, como é que é isso? Aí você falou que Deus tarda nessa questão de voltar por causa da alma dessas pessoas, né? Que sim, agora, existem coisas interessantes, sabe, Vinícius? Que às vezes a ignorância não deixa ver. A gente vê isso, a misericórdia de Deus com a gente. Com a gente. Aí você pensa assim, puxa vida, Deus ama muito a gente. Deus não ama mais o pastor José Adilson do que o Vinícius, só porque o pastor José Adilson é o pastor. Deus não ama mais o superintendente José Adilson porque ele é pastor dos pastores. Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então, você vê a expressão desse amor, sabe aonde? Na parábola das 100 ovelhas. Ele é capaz de deixar 99 para buscar uma que se perdeu. Esse é o sentido do que Deus faz hoje. Porque tanto tempo já passou, tanta gente já morreu, e eu escuto isso, eu era menino e eu escutava isso. Eu já dou estudo sobre isso desde 1984. E Jesus não voltou, pastor? Voltou para quem partiu, né? Voltou para quem partiu. Agora, e os demais que estão aí fora? Eles precisam ter um encontro com esse Jesus. Porque ele deixa você aqui, pastor, para você ser a trombeta que anuncia para quem está lá fora que ele vai voltar. São juízos também. É incrível que o Apocalipse parece que só trata de juízo. Não. Ele está preparando, se você vê, estuda, como eu te falei da última vez, a profecia, a gente precisa estudar não o Apocalipse, tem que estudar a profecia em si. Como a profecia? Porque você tem que ir para Mateus 24, você tem que ir para os textos de Lucas, você tem que ir para Daniel, Ezequiel, Isaías fala disso. Isaías usa uma expressão interessante, que a terra cambaleia como bêbado e balanceia como rede de dormir. Verdade. E por que a terra faz isso? Por causa das trombetas que estão aí, olha. E as pragas, elas estão fazendo. Eu fiz outro dia eu fiz uma ilustração que, por exemplo, o pecado de Adão foi tão sério que tirou a terra do eixo. A terra é inclinada 5 graus no eixo. Então, porque ela é inclinada 5 graus no eixo, um lugar é frio demais e o outro é quente demais. Então, existe polo norte e polo sul. Até Noé não chovia, mas subia um vapor da terra. Por que não chovia? Porque a astronomia afirma que o tempo, há séculos atrás, ele era tropical em toda a terra. O raio UV não atravessava uma camada de gelo que havia sobre a terra. Aí o povo dizia o seguinte: como que vai haver chuva? Que dilúvio é esse? Não chove. A arca foi construída num lugar que não tem água. Não tem lugar, não tinha lógica. Noé era um louco de avisar, falar que ia chover. Só o seguinte, que quando Deus fechou a arca, a Bíblia diz o seguinte, que abriram-se as comportas do abismo e desceram águas copiosamente sobre a terra. Da onde que veio essa água? Da camada de gelo e da água que estava por baixo, elas subiram, a terra, aonde era seco, se tornou molhado, onde era molhado, se tornou seco. Noé habitou a mesma terra, porém, os continentes eram diferentes. Agora, a terra está inclinada no eixo, ela vai voltar a ser amena, porque não haverá sol, não haverá calor, não haverá uma série de coisas. Por quê? Porque a terra voltará para o seu eixo. E o que vai fazer com que ela volte? As pragas e
tudo que tem aí no Apocalipse. É interessante que o próprio Senhor Jesus falou que a vinda deles daria como nos dias de Noé, né? Como O os povo estava dias de Noé. distraído em festa, Noé anunciando, né, que aconteceu o dilúvio, ninguém estava dando. Por exemplo, nós estamos aqui agora falando de Apocalipse, os cumprimentos, né? Sim. Estamos aqui, a gente falou aqui da igreja de Laodiceia, né? Nós estamos dentro desse período, né? E muita gente ainda está tranquilo, né? Posso fazer um adentro nisso aí, pastor? Pode, com certeza. Olha para você ver. Como nos dias de Noé. Você está vivendo os dias de Noé. Eu estou vivendo. Vinícius, todos nós que estamos aqui estamos vivendo. O que é? Deus falou para Noé assim: entra na arca. Entrou os animais, entrou Noé e a família. O que Deus fez? Por fora. Aí vem um problema. Choveu no mesmo dia? Não. Demorou 7 dias. Entre Noé entrar na arca e a chuva, durou 7 dias. 7 é um número profético. Sim. 7 é um número profético. Então, imagina o que era o povo cá fora festejando como vamos dizer, eu vou usar um termo nosso hoje, esse cara é um idiota. Entrou aí dentro, está com esse monte de animal, e cadê a chuva? Ô Noé, cadê a chuva? Até que o trecho que você citou, como nos dias de Noé, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Nós estamos avisando, Jesus vai voltar. Que é isso? Eu escuto isso desde a minha infância. Jesus vai voltar. Quantos já morreram? Jesus vai voltar. Só que eles não sabem. O fim está próximo. Muita gente acha que a gente é louco às vezes, né? Sim. Loucura fazer isso aqui, esse negócio de ir para a igreja, ficar lá. Muita gente que... Eu ouço de muita gente, por causa da situação que está acontecendo no mundo hoje, é o fim do mundo. Ainda hoje eu ouvi de várias pessoas. Mas é só essa situação passar, né, e voltar novamente à vida, à rotina, por um tempo, porque essa situação também é para cumprimento da palavra. Aí, muita gente vai novamente esquecer. Vai. Agora vamos aqui com relação às trombetas, né? Igual a gente conversa muito no WhatsApp aí o pessoal fica só assim, fala assim, não, eu quero uma coisa assim, muito concreta, né? Tipo assim, a gente vai ler assim, o Apocalipse, é muita simbologia que tem no Apocalipse. Aí o pessoal fala assim, com relação às trombetas. Como que ocorreria esse tocar de trombetas? O que aconteceria? Assim, não, o soar da primeira trombeta aconteceria isso, isso, isso. Os jovens, eles me perguntam muito isso, eu acredito que eu não tenha todo o embasamento para falar, então eu vou perguntar para vocês. Não, o pastor Sênio que vai responder, mas é só saber que cada trombeta é um juízo, né? É um tipo de acontecimento, né? O interessante, pastor José Adilson e Vinícius, que alguns teólogos, eles assimilam as trombetas com as taças. Por causa de quê? Por causa do formato da taça e o formato da trombeta. Eles dizem que do ângulo que João viu, era uma trombeta. Mas também de outro ângulo, ela se parece com uma taça. A interpretação está correta. Você entendeu? Quer dizer o seguinte, que pode ser 7 taças e pode ser também as trombetas. Podem ser a mesma coisa. Porém, os efeitos, olha para você ver, as trombetas são juízos sobre a terra. São juízos sobre a terra. A primeira trombeta foi aquilo que eu disse. A terça parte da vegetação é destruída. Por quê? Vem saraiva, fogo e sangue. Saraiva, você sabe, é chuva com fogo e com pedra. Pedras incendiadas. O pessoal pergunta muito sobre isso mesmo, né? Porque você vai assistir os filmes, né? Toda a figura do filme Fim dos Tempos, o pessoal vai cair fogo do céu. Como que vai acontecer assim? Sim, é interessante quando a gente olha, o Vinícius, porque se você perceber uma pedrinha, vamos colocar uma pedrinha de meio quilo, se você jogar ela de um prédio de 20 andares em cima de um carro, vamos colocar uma pedrinha de 1 quilo, ela destrói o carro. Uma pedrinha de 1 quilo. Agora, imagina um asteroide
uma estrela, ela cair do céu, quando ela entra na atmosfera da Terra, ela entra incendiada. Porque quando ela cruza a atmosfera, ela incendeia, pega fogo. E é o que vai acontecer. Vai haver chuva de pedras com fogo e também com sangue caindo do céu. Essa é a primeira trombeta. A segunda trombeta diz que um meteoro, uma pedra, né, atinge as águas que se tornam em sangue. Toda a vida marinha, né, naquele local, ela será destruída. Então, as embarcações que tiver vão ser destruídas. Por causa de quê? Por causa desse meteoro que descerá sobre a terra. Terceira trombeta, você vê que as águas já foram feridas por causa desse meteoro, e agora desce uma estrela, é o nome da estrela, absinto. Quando ela cai na terra, a terça parte das águas, elas se tornam amargas. Os homens morrem por causa dessas águas amargas, ou seja, a água se torna veneno, tanto para peixes que já começaram, já teve uma parte que morreu, agora outra parte morre. A quarta trombeta, né, ela fala que a terça parte dos luminares são feridas, a terra fica escura de dia e de noite. Quando fala os luminares, está falando no sol, na lua, nas estrelas. Imagina a terça parte disso escurecer. Como que a terra vai ficar? Essa aí já é a quarta trombeta. Na quinta trombeta, está lá em Apocalipse 9. Aí vem, olha, uma estrela vem do céu e a ela foi dada uma chave para ela abrir o abismo. E sai do abismo uma fumaça que escurece a terra. Olha, a terra já ficou com a terça parte escura por causa dessa estrela que caiu. Agora diz que uma estrela desce e ela tem uma chave. Se você olhar no Apocalipse, e se você olhar também lá no início, você vai ver que as estrelas são anjos. É comparado aos anjos. Você vê que no trecho de Isaías, capítulo 14, verso 12, ou é 12, verso 14, fala assim: subirei acima das estrelas de Deus. Subirei acima das mais altas estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Era Lúcifer dizendo que ele ia subir acima dos anjos mais poderosos e iria exaltar o trono dele. Então, a Bíblia também fala no Apocalipse, fala assim, ó, como caístes do céu, ó estrela da manhã. Referindo-se a quem? Lúcifer, que era um querubim, que era referido como um anjo. No livro de Ezequiel 28, ele fala que ele andava em meio a pedras afogueadas. Quem andava? Lúcifer. Quem eram as pedras afogueadas? Os mais poderosos anjos. Entendeu? Então aqui quando fala que uma estrela veio e lhe foi dada uma chave, um anjo desceu, abriu o abismo e dele subiu uma fumaça. Só que aquela fumaça escureceu a terra. Porém, o pior não foi a fumaça ter escurecido a terra, foi que daquele poço, daquele abismo, aonde o anjo abriu, sobe uma nuvem de gafanhotos. Esses gafanhotos têm uma aparência horrível, você pode ler lá no capítulo 9. Eles têm rosto de homens, dentes de leão, têm uma couraça, e eles, quando picam as pessoas, a picada é como a picada de escorpião, porém, dura 5 meses. Exato. A dor. Para você ver que a possessão demoníaca será tão terrível por parte desses anjos que o homem vai sentir dor pelo seu corpo, de tão terrível que será a possessão. E por que esses anjos que estão aí?
Isso é um outro estudo, né? É. Para uma outra coisa. Esses anjos... Muito profundo, era muita coisa. Porque esses anjos, pastor José Adilson, estou falando assim que é um outro estudo, porque é um estudo que gera polêmica, Sim. gera muita polêmica. Esses anjos, eles são os anjos que fizeram um acordo no monte chamado Hermon. Eles fizeram um acordo no Monte Hermon. Esses anjos estão trancados numa prisão espiritual ao lado do rei Eufrates. Eles são anjos tão perigosos, tão terríveis, que eles não estão no inferno, eles estão nessa prisão. E nessa prisão, eles vão ficar até quando abrir ou quando tocar essa trombeta e for aberta a sua prisão. Com relação a esses anjos, né? Igual eu estava conversando com os senhores, eu tenho uma turminha, né, gente? Tem uma turminha aí que a gente vai conversando, fala assim, não é Apocalipse, então vamos conversar. Aí eles estavam falando assim que esses anjos, eles vão agir de qual forma? Se eles vão usar pessoas, eles vão usar líderes? Olha, pelo que dá para você entender, eles serão vistos. A possessão, eles possuirão pessoas, e será uma possessão que vai causar tanto terror. Isso era uma manifestação física. Né? Física, e tanto física quanto psíquica, porque um dos maiores males da humanidade hoje não é tanto o mal físico. Vamos dizer a respeito dessa pandemia, que está aí, o mal psicológico que isso está causando é pior do que o mal físico. Sim. O medo está matando mais. Os psicólogos estão preocupados, sabe por quê? O povo está com medo de sair de casa. Quando eu vou sair de casa, como é que eu posso sair? E o medo, ele abaixa a imunidade. Abaixa a imunidade. Aquela pessoa que fica com medo, né? Você que está em casa medroso, né? Com medo, não tenha medo, tem que encarar com coragem. Tem que encarar com coragem. A vida está aí para ser vivida. Né? Então... respondi a pergunta? Respondido. Eu até agradeço assim ao pastor Sena, ao nosso pastor também, pela riqueza de detalhes que trata, né? Que às vezes a gente fala assim, nossa, é um tema assim que a gente tenta correr com ele, né? Tenta fazer um resumão, mas não tem como fazer um resumo, porque a gente tem que ficar pegando os detalhezinhos para tá tendo uma aprendizagem bacana, né? Igual o pessoal perguntou a respeito dos candeeiros. Sim, mas aí, olha, faltou a sexta trombeta. A sexta trombeta. A sexta trombeta, Perdão. Ela é a previsão do reinado de Cristo. Você vê que nele, Cristo já está pronto para vir. Está lá no capítulo 11, verso 15. É que fala, né, sobre os anjos, né, que estão presos no Eufrates. Sim. E eles vão matar a terça parte dos homens. Sim. Aí nós temos a pergunta como você me fez, né? Aí até falando aqui, né, igual eu estava dando uma lida, né, eu falei assim, eu comecei a ler, eu achei estranho que deu mais dúvida ainda. Eu falei assim, gente, o que eu fui ler esse negócio? Que não fiquei lá, igual assim, no capítulo 9, versículo 17. E assim vi os cavalos nessa visão. Os cavaleiros tinham couraça de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Sim. Aí eu li assim, eu fiquei um pouquinho perdido, pastor Sena. Eu vou te confessar, eu fiquei um pouquinho perdido, porque o senhor explicou com relação aos anjos, né? Aí por isso que eu te perguntei assim, como é que seria, se seriam usados líderes, se... Sim, é porque seriam usados, vamos dizer assim, no geral, o que eles vão fazer? Na verdade, a gente sabe que os demônios não são oniscientes, não são onipresentes, eles não podem estar em duas pessoas ao mesmo tempo. Então, será possessão de um, depois para outro. É claro que acredito que não alcançará todos os que restarem sobre a terra, mas aqueles poucos que eles conseguirem fazer, o mal eles vão fazer.
e principalmente nos líderes, porque você sabe que a liderança, vamos dizer assim, o mundo é governado pela política, por líderes. Esses líderes é que são capazes de fazer o mal ou o bem para a nação, aonde estiverem. Agora você imagina um governo só, o povo do mundo vivendo como uma grande aldeia. Então esses demônios vão deitar e rolar. Algum comentário, pastor? Não. No caso, igual aí você esteve explicando sobre a sexta trombeta, que então é uma previsão, né? Na sétima trombeta, eu fiz uma troca aí, que faltou uma. Na sétima trombeta, já é a previsão da vinda de Cristo, do reinado de Cristo. Aí, no caso, eu poderia falar que o soar da sétima trombeta seria aquela interpretação que eles viriam, seria a questão da ira de Deus, aquele comecinho ou não? Ou não tem nada a ver no contexto? Já é, sim, já é, porque aí ele já está estabelecendo o reino de 1000 anos na terra. Você entendeu? Ele estará estabelecendo o reino de 1000 anos, sim, vindo aí. E aí, você me fez a pergunta sobre os candeeiros. Os candeeiros, Se você notar, no capítulo 1, no verso 20, está a explicação. 20. Capítulo 1, verso 20. A explicação está lá, que os 7 candeeiros, as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas. Então, quando ele refere aos 7, ele está falando também, como nós dissemos, um número profético. É uma totalidade. Então, aqueles anjos daquele período foi esses que viveram e que estiveram na mão de Deus. Assim como hoje, vamos dizer assim, eu, pastor Adilson, somos os anjos da igreja. Nós estamos na mão de Deus. Tanto nós que buscamos a verdade, quanto aqueles que buscam viver de qualquer maneira. Nós que estamos tentando levar a igreja a sério, fazer um trabalho sério, quanto aqueles que não fazem. Todos nós estamos na mesma mão. É preciso lembrar que os candeeiros são as 7 igrejas. Então, é aquela interpretação, né, que a gente estava conversando, né? Sim. Então, ainda sobre a questão da previsão, sim, né, sobre o reinado, que tem uma pergunta pertinente aqui, da Karina, com todos esses sinais, né, que nós estamos vendo acontecendo, né, e o pastor Senna explicando muito bem aqui, o que ainda falta para acontecer, né, e se a volta de Cristo está eminente. Sim. Essa pergunta, a gente precisa ver o seguinte, como nós ainda estamos, aí como eu disse agora mesmo, nós estamos no princípio das dores. Sim. Vamos dizer assim, nós estamos bem lá para o meio das dores, apesar que nós vivemos num paraíso. Agora, o que está faltando? Está faltando algumas coisas. O mundo, ele está caminhando, se você vê, um exemplo, essa pandemia, a gente olha, a maior parte olha para a questão saúde, mas os países estão quebrando financeiramente. Então, o que está precisando? Está precisando de colocar ordem no mundo. Questão, né, pastor Senna? Uma preocupação que a gente tem, né? Desculpa interromper o senhor. Igual a gente está vivendo aí uma crise assim, que é uma crise na saúde, né? Só que essa crise na saúde ela está tendo um reflexo econômico. E Sim. muito tem se discutido, né? Igual tivemos a questão da Inglaterra, que tinha saído do grupo econômico da Europa, né? Que está pedindo um certo auxílio ali e já estão cogitando já a questão de fazer uma moeda única ali e tentar trazer isso para a questão global. Porque, na verdade, as empresas estão todas paradas, né? Está tudo parado. Essa crise na saúde, essa pandemia, fez todo mundo na questão do isolamento, né? Para poder prevenir, né? Vamos dizer assim, para diminuir, né? o contágio, a aceleração dele, porque o vírus parece multiplica muito rapidamente. Então, vem esse colapso geral, tanto da saúde, onde os lugares onde se desenvolveu mais rápido, quanto na questão da economia, né? Sim, e é interessante, pastor, que na Suécia eles tiveram um número menor de contágio e de morte, bem pequeno, porque a Suécia não fechou nada. Não houve isolamento. A Alemanha,
está decretando o povo voltar a trabalhar e cancelando o isolamento, a não ser para as pessoas realmente de risco. Porém, vamos dizer, em Ipatinga, por exemplo, nós temos um dos maiores fabricantes de aço para várias utilidades no mundo. Sim. Vender para quem, pastor? Se está tudo parado. Tudo parado, ninguém está comprando, né? Então, observa a pergunta dessa jovem aí. Olha para você ver. A crise levou o mundo a um caos. Todos estão olhando para o caos da saúde, mas levou para um caos financeiro. Bem assim, que é bom a gente ficar atento, porque tem pessoas que pensam assim, ainda vai demorar. E nós olhamos como que a velocidade desse acontecimento paralisou de uma vez. A aviação parou tudo, tão rapidamente, né? E a sensação que a gente tinha, voltando no que nós falamos lá, como nos dias de Noé, é de que nada iria acontecer, a não ser para aqueles que estão olhando esses acontecimentos da palavra, né? Por isso estamos aqui para trazer essa informação. E aí vem o seguinte, pastor, em 1984, o jornal antigo da Assembleia de Deus, ela trouxe a manchete de um jornal. E a manchete desse jornal dizia o seguinte: seja Deus ou o diabo, o importante é que alguém reine sobre nós. Sim. Em 1984. Hoje, o que o mundo está pedindo? O mundo está pedindo que haja uma solução. Em 1900 e alguma coisa, foi colocado que o Bitcoin seria a moeda no ano de 2019. Olha para você ver. E o que é o Bitcoin hoje? Uma moeda extremamente forte e digital. Verdade. Então, estão criando uma forma, porque o pensamento Illuminati, o pensamento maçônico, ele diz o seguinte, que é preciso haver um caos para que possa reconstruir através do caos. Todo começo, todo recomeço tem que haver um caos. Então, estão levando o mundo a um caos geral para poder recomeçar. E quem vai recomeçar? Um governo único. A pergunta da menina diz o seguinte: o que é que falta? A nova ordem mundial precisa ser estabelecida. O caos vai ser controlado. E precisa que alguém seja o governante único, porque não adianta vários presidentes e governos que cada um pensa diferente. É preciso que haja um governo só. Unificado. Né? Unificado. Aí, no caso, então, a gente teria então a queda das grandes potências, então, né? Para estar tendo essa junção, assim, porque é difícil, igual a gente vê, assim, que o ser humano, né? A gente está vivendo esse período aí de paralisação, né? Mas o pessoal fala assim, a gente tem que produzir e temos que se tornar forte. Não vai pensando assim, né? Tem uma coisa... É porque as coisas, elas precisam ir para o pior. Porque você precisa notar como que a mídia trabalha. A mídia trabalha o seguinte, mostrando, olha como que o crime está. Assaltaram, mataram, roubaram. Só vão colocando essas notícias. E coloca notícias também, pastor, terríveis. Estruparam criança, mataram criança, fizeram isso, fizeram aquilo. O que eles vão levando? Leva o povo a pedir alguma coisa. Por exemplo, para esses tipos de crime precisa ter a pena máxima, né? A pena marcial, matar. Então, eles provocam o povo a pensar o que eles estão querendo. Assim também, estão levando o mundo para um caos de um jeito que eles querem fazer o povo pedir um governo único. Mas isso só acontecerá no dia que soar a última trombeta. A última trombeta, né? Igual que a gente tem
outras perguntas, né? A gente Sim. até fez essa pergunta na semana passada e eu vou pedir para o senhor só dar uma explanada nela, né? Que em Mateus 24, 1:34, de 1 a 34, fala que Jesus ele fala que da nossa geração não vai passar, né? Sim. Essa questão dele estar voltando, né? E também fala sobre os sinais da profecia. Eu queria que o senhor fizesse uma junção dessas duas perguntas, assim, dessa explanadinha, porque a gente conversou no sábado passado, eu entendi, mas teve algumas pessoas, pede para falar um pouco mais, né, sobre essa questão da geração, se é nessa geração mesmo que vai acontecer. Quando você estuda, você pega lá Mateus 24, Jesus está saindo do templo, aí eles falam o seguinte: mestre, que pedras, que construções. Jesus diz assim: está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando chega no Monte das Oliveiras, eles estavam lá, eles perguntam: mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda? Quando e o que? São perguntas importantes. Ele responde: haverá. Aí ele começa dizendo, ele pinta um cenário todo do que está havendo, e se você observar, condiz perfeitamente com tudo que está aqui no Apocalipse. Condiz perfeitamente. Porém, você está vendo, não ficará pedra sobre pedra. Existem coisas em Mateus 24 que é única e exclusivamente para os judeus. Como, por exemplo, quem estiver no campo, não volte. Quem estiver dormindo no telhado, não desça. Então, por causa de quê? Ore para que a sua fuga não aconteça no sábado ou no inverno. Porque o judeu não trabalha no sábado e nem no inverno. Então, o que aconteceu? No ano 70, General Tito entrou em Jerusalém. Ele entrou, ele fechou Jerusalém, fez um cerco, ele destruiu Jerusalém, ele arrancou, os soldados ouviram dizer que o templo tinha ouro e eles arrancaram até as pedras que estavam nos fundamentos, derrubaram tudo, mataram. O que Etíoco Epifânio fez, o que fizeram no tempo de Nabucodonosor, foi feito no tempo de General Tito. Ele fala assim, ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Tito mandou deitar as mulheres grávidas e partiu todas elas ao meio. A Bíblia fala que o sangue chegará até o freio dos cavalos. No tempo que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, eles derrubaram os muros porque eles acharam cadáveres de criança que havia sido comido por suas famílias. Lamentações fala assim, as mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus filhos na destruição da filha do meu povo. Isso aconteceu lá, porém, Tito fez isso no ano 70, destruiu Jerusalém, partiu as mulheres grávidas, o sangue chegava, respingava na altura dos freios dos cavalos, cerca de 1,20 m de altura. Aí, os judeus, os apóstolos, quando ouviram isso, pensaram o seguinte: quando Tito invadiu Jerusalém, muitos fugiram dali, já havia morrido vários dos apóstolos, muitos fugiram, saíram, muitos se salvaram e acharam a destruição foi essa. Mas Jesus disse o seguinte: veja tudo isso, não passará esta geração. Aquela geração viu a destruição de Jerusalém, mas esta geração que vai ver os terremotos, que você perguntou sobre os sinais do fim, e a pergunta da moça, eles vão ver terremotos, a gente está vendo, nunca houve tantos terremotos como há agora, maremotos, o mar está invadindo lugares, você nunca viu tantas pestes e doenças que estão vindo. Destruições, né, com os rios, enchentes, tudo. Destruição em massa. O Brasil, que nunca teve terremoto, tem furacão. O mar na Bahia, outro dia, assustou, sinais nos céus e na terra. Porém, não passará essa geração. Que geração? Se já passou a primeira geração. Quando você faz uma pergunta
Por exemplo, o que Israel tem a ver com isso? Israel é o relógio de Deus. O ponto de partida das profecias do fim é Israel. Jesus disse o seguinte: quando virdes a figueira lançar raízes e dar frutos, sabei que está próximo o verão. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, o quê? Toda essa destruição, os sinais nos céus e na terra, tudo acontecer, sabei que o Filho do Homem está próximo. Só fazer um comentário, né, a respeito dessa fala do senhor. A gente pode lembrar, eu acho que foram, não sei se foram 10 ou 15 anos atrás, a gente teve um tsunami, né, na Ásia ali, que varreu, foram quantas mil pessoas? Foram 200 mil pessoas mortas? Por aí. Que aí o pessoal, eles não vê que as placas tectônicas mexeram e foram 200 mil pessoas. Aí a gente tem aí, igual as tragédias que a gente teve em Brumadinho também, que foi uma coisa assim que foi feita pelo homem, mas a gente vai sempre pegando assim essa linha de raciocínio e a gente pega aí, foi HN1N1, foi Se você se lembra, Vinícius, da semana passada, a pergunta é: como que eu entendo o Apocalipse? Você entende o Apocalipse lendo, vendo a profecia, estudando e observando o pastor, o tempo. Os acontecimentos. Porque todo mundo quer. Por que Jesus não voltou? Eles estão esperando Jesus voltar, porque a Bíblia fala assim: todo olho verá. Ué, como que todo olho verá? E quem está lá do outro lado do mundo? Como é que vai ver? Pastor, é a coisa mais fácil de se explicar. Hoje você assiste online no seu telefone. Exato. Hoje em dia todo mundo tem acesso, né? Todo mundo tem acesso. Você vai em qualquer roça hoje, que você vai dizer assim, né? Lá tem alguém com a internet ligado lá. Tem o WhatsApp, ele cortando na alta, e o pessoal manda uma mensagenzinha, olha aí. Aí. Então, aí eu respondi a sua pergunta, por quê? Israel é o relógio de Deus. A geração, existe uma controvérsia na questão da geração entre 70 e 120 anos. Por que existe uma controvérsia? Porque a Bíblia fala o seguinte, que o homem viveria 70, 80 anos, o que passa disso é canseiro e enfado. Porém, quando fala de geração, usa o tempo de Noé, que Noé levou 100 anos. Ao todo, para até ele entrar na arca, foi 120 anos. Então, também comparam a 120 anos. Então, não passará esta geração. Que geração? A geração que viu a figueira lançar raízes e dar frutos. Qual que é a figueira? A figueira lançou raízes no dia 14 de maio de 1948. É essa questão. Israel cumpriu a profecia de Isaías. Pode uma nação nascer em um dia? Nasceu em um dia. Nasceu em um dia, no dia 14 de maio de 1948. Este ano, em maio, 14 de maio, faz exatamente 70 anos. Exato. Muitas pessoas me perguntaram sobre isso. Falaram assim, aquele pastor ele falou que o início da contagem do final dos tempos foi com a criação do Estado de Israel. É. Aí, Isaías diz o seguinte, pastor, que eu vejo o povo voltando como pombas para o seu pombal. Desde 14 de maio de 1948 começou o movimento sionista. Todos os judeus do mundo estão retornando para Sião. Sim, verdade. Há um movimento de todos eles voltando. Movimento chamado sionista. E eles estão chamando também, né? Estão. De todos os lados, aonde tem, estão chamando para poder voltar. Então a gente já colocou aqui já qual seria o papel de Israel, né, no fim dos tempos, o senhor já explanou. Aí fizeram a seguinte pergunta: quem é o anticristo e como ele surgirá? Olha, o anticristo, é preciso a gente ver o seguinte, que ele tenta imitar a Deus em tudo, né? Então nós temos a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Haverá também a Trindade satânica, que é o anticristo, o falso profeta e a besta. Quando você para analisar, vamos olhar a besta. A besta é um sistema controlador.
O que é um sistema controlador? Ele irá controlar todos os seres humanos existentes no planeta. Como que se fará isso? A coisa parece assim muito difícil. É a coisa mais simples do mundo. O seu telefone celular hoje, você pode desligá-lo e colocar ele lá num canto na sua casa. O seu telefone desligado indica aonde você está. Isso chama-se a inteligência artificial. O 5G que estão tentando implantar, diferente do 4G, que são ondas, o 4G é ondas, o 5G são impulsos. O 5G, ele consegue localizar a pessoa e ele consegue também te enxergar atrás de uma parede de 15 centímetros de concreto armado. Ele consegue te ver lá do outro lado, para você ver o grau que está a inteligência artificial. Então, quando a gente fala no anticristo, ele precisará de um sistema que controla. A IBM hoje está construindo um computador que o nosso computador normal, por melhor que ele seja, existem cálculos que ele demora cerca de 10 anos para fazer. A IBM está construindo um que o cálculo que você gastaria 10 anos para fazer, ele faz em 3 minutos. E ele é capaz de controlar tudo. Observa para você ver que o seu telefone, pastor, você pega ele e fala assim, ok, Google, isso. O seu telefone, o passo que você vai procurar em alguma coisa, em fração de segundos, ele te dá. Mais rápido na resposta. Sim. Agora, estão criando um sistema chamado Alexia. A minha filha tem na casa dela, lá na Inglaterra, e ela fala assim, Alexia, acende a luz. Alexia, acende a luz para ela. Basta estar controlado pelo Alexia e você sintonizar via internet, ela abre a porta, acende a luz, liga a TV, coloca a música que você quer, tudo perfeito. Isso se chama a inteligência artificial. Há anos atrás, quando a gente estudava escatologia e ensinava, a gente ficava pensando, porque tinha um computador em Genebra, que era um colosso, o computador de Genebra. Aquele computador de Genebra, que era um colosso, não é nada comparado ao da IBM. Então, o computador da IBM tem tudo para ser a besta, porque vai controlar o mundo. Porém, essa trindade, como eu disse, precisa de um falso profeta. Alguém que anunciaria um líder religioso em potencial que iria ser o braço forte do anticristo, porque a gente sabe que existe 2 coisas que governam o mundo. 2 coisas. A política, porque ela governa o mundo em cima do poder, do dinheiro, e a religião. Porque o ser humano é um ser religioso. Então, ele precisará de um líder religioso. Hoje, no nosso mundo, existe só uma pessoa que é capaz de convergir todas as religiões em si. Ele se chama o Papa Francisco. Nunca na história, houve um caso de 2 papas. No ano 900 anos atrás, um homem chamado... esqueci o nome. Ele é um padre, e ele teve uma visão, e ele viu e predisse. Como? Malaquias. É a profecia de Malaquias. Não Malaquias bíblico, um padre católico, que viveu há 900 anos atrás. Ele
previu os 120 papas que iriam governar até a entrada dos fins dos tempos. Ele deu detalhes de quem seria. Por exemplo, João Paulo II, ele era o Papa das Flores. Ele não disse que seria João Paulo II ou outro nome, só que João Paulo usava um brasão que dizia nele o Papa das Flores. Aí, por exemplo, o Bento, ele desistiu. Por causa de quê? Ele não suportou a pressão e uma série de coisas. Aí buscaram um Papa que fosse coerente com o mundo. E quem que escolheram? Esse Papa que está aí, que o nome dele é Gregório alguma coisa, e ele é lá da Argentina, e é interessante, ele consegue controlar e convergir a ele, porque semelhante ao Papa João Paulo II, ele é agradável a todo mundo. Então, se o anticristo manifestasse hoje, ele já teria na mão a besta, que seria o sistema controlador, teria o falso profeta. E quem seria o anticristo? O anticristo, para ele reinar sobre Israel como Messias, tem que ser judeu. Ele não pode ser de outra nação, tem que ser judeu. Porém, calma, antes de você fazer a pergunta, deixa eu só concluir. Porém, ele não tem que ser judeu. Por causa de quê? Porque judeu, desde a Segunda Guerra Mundial, estão espalhados por todo o mundo. Então tem judeu brasileiro, tem judeu americano, tem judeu escocês, tem judeu de todo mundo. Africano. Tem judeu de tudo quanto é lado. Inclusive, Emmanuel Macron é da linhagem dos judeus. Chegamos ao ponto, né? Você entendeu? Aí você vê o seguinte, como que será e quem será o anticristo? O anticristo, primeiro, tem que ser judeu, porque ele tem que ser aceito pelos judeus. Segundo, ele vem de uma conferência, de uma confederação de 10 nações. E ele não vem única e exclusivamente da Judéia, ele vem da Europa. A Europa já firmou um pacto de 10 nações. A Bíblia fala que tem uma besta que emerge do mar, que ela tem 10 chifres, do qual 2 sobressai, e um tem a boca que fala blasfêmias. Ajuntou-se 10 nações na Europa, as 10 nações assinaram um pacto, das 10 nações, os 2 chifres menores são o Reino Unido e a França, do qual um dos 2, nós temos o príncipe que vai substituir a rainha Elizabeth e temos Emmanuel Macron. Nossa, gente, olha só, hein? Que era a pergunta que eu ia fazer para o pastor Sena, né? Que a gente fica olhando assim, tem muita coisa relacionada, né? Quando você vai pesquisar, né? Igual a gente tem o nosso amigo Google, né? Também que dá umas respostinhas lá, só que você não pode confiar em tudo e vem essas... A gente precisa também, sempre conseguir entender, você entendeu? Tá certo, pastor e Vinícius? Por causa de quê? Eu não estou afirmando que seria Macron ou o príncipe que vai substituir a rainha Elizabeth. Não estou afirmando que é o Papa de hoje. Porém, o Papa é o último Papa da profecia do Malaquias. Ele é o último. Porém, não passará essa geração, a geração que viu a figueira florescer. E outra coisa, em todas as épocas, como teve períodos da igreja, teve também seu anticristo. Napoleão Bonaparte foi o anticristo do seu tempo. Hitler foi o anticristo do seu tempo. Você entendeu? Então, sempre teve um anticristo. João fala o seguinte, que o espírito do anticristo já opera no mundo. Agora, tem alguém que o detém. Quem o detém? A igreja, o Espírito Santo que está na igreja. Esses homens foram pessoas que dominaram, né? Dominaram. Dominaram o mundo, estava centrado neles. Sim, por isso que eles foram o anticristo da sua época. Conquistaram o mundo. E hoje, né?
Qual é o desejo de Macron? Você pode ver o seguinte, Macron ele aparece em algumas fotos como alguém que tem cofres na sua frente, no peito. Ou seja, ele governa o mundo através do dinheiro, da política. Porém, o neto, o sobrinho, não sei, de Elizabeth, aparece todo bonitinho, segurando um cordeirinho na mão. Você não vê isso em outra nação, só nas duas. Fica aí as nossas assertivas. O pastor vai fazer uma pergunta, pastor Jadilson. A questão aqui também coloca, se ele resolverá os problemas religiosos financeiros. Como é que é? Fala de novo. Se ele resolverá os problemas religiosos financeiros nessa Sim. época. Pastor, o anticristo, ele vai, por causa de quê? Que ele vai resolver os problemas. Porque o mundo está um caos em todas as áreas. Nunca teve tantas religiões, nunca teve tantos governos com problemas, nunca teve tanta dívida, e aonde que vai esse dinheiro e de onde que sai esse dinheiro. Então, ele vai resolver alguns problemas básicos. Financeiro, estabelece uma moeda só, porque você pega hoje um dólar é quase R$5 ou R$5. Então você imagina, o que você compra com $1, você compra com R$1. Você já pensou que beleza que seria? A economia do mundo iria estabilizar. Porque o dinheiro, por exemplo, olha o que é o franco, que me parece que é o dinheiro da Argentina, não sei. O dinheiro não vale nada, gente. O dinheiro desses países aí você vê o seguinte, quando você pega uma moeda só no mundo, você vai vai organizar a economia. O problema da habitação vai ser resolvido. Assim, num abrir e fechar de olhos. Porque quando a igreja for arrebatada, a minha casa vai ficar vazia. A sua vai ficar vazia, pastor. Sim. E aí, quem não tem casa, Vai achar casa, terá casa. carro. Nossa. Então, financeiramente vai resolver o problema de habitação, vai resolver o problema da religião. Por quê? Vai voltar como na Idade Média, a religião vai ser oficial do Estado. Resolverá, vai acabar com igreja quadrangular, Maranata, Assembleia de Deus, igreja católica, tem uma igreja, dirigida de uma forma de culto, tudo certinho. Então, vou aproveitar essa explicação do senhor, até fazer uma pergunta aqui, que, igual eu falei, eu converso com muitas pessoas, né? A respeito, então, igual a gente nesse foco do anticristo agora, né? Tratando todo o contexto. Então, o anticristo, ele vai vir, então, depois do arrebatamento? No caso, vai estar as 7 igrejas, né? Que a gente esteve conversando anteriormente aqui, né? Que as 7 igrejas representam também as igrejas hoje, que tem igreja fiel, tem igreja aqui. E aquela questão, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, se ele vai vir antes do arrebatamento ou se ele vai vir depois do arrebatamento como um grande solucionador de problemas. Pode falar, mestre. Pode falar também, pastor José, se você quiser dar uma... Deixar o pastor dizer. O interessante, eu citei uma referência que está no livro eu não lembro se é 1º, 2º ou 3º João. Ele fala assim que o espírito do anticristo já opera no mundo, mas ele ainda não se manifestou porque algo o detém. Existem pessoas que falam que o anticristo começa a reinar antes que nós vamos vê-lo reinar. Eu não acredito assim. Você sabe por quê? Porque tem algo que o detém. O que detém ele? Você, pastor. Nós, por mais que a igreja não seja a igreja dos apóstolos, nós lutamos por uma igreja santa. O pastor bate na tecla contra a apostasia. Eu lá falo direto nisso, e eu bato nisso, que o povo quer fazer uma oração, não quer orar, não quer ter vida com Deus. Então, a gente sabe que nós vivemos manifesta. Ele não tem poder de manifestar, por causa de que, no livro de Mateus, capítulo 16, fala assim, que as portas do inferno,
trono do inferno. No original fala assim, os tronos do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, o anticristo não se levanta, porque a igreja o detém. A nossa presença. Agora, na hora que a igreja for retirada, aí precisará de alguém. Então, a nova ordem mundial, a ONU, vão todo mundo batalhar para fazer alguma coisa. E qual será a única solução? A notícia que eu disse para você de 1984, que seja Deus ou o diabo, alguém vai reinar sobre o povo que está aqui. Aí ele surgirá, ele vai ser, segundo a Bíblia fala, o homem do pecado, o filho da perdição, ele irá entrar e vai colocar ordem no mundo, preparando para uma situação pior. Nossa, explicação assim que a gente até assim, eu até dou uma travadinha na cadeira aqui. Eu vou deixar isso mais pro pastor Zé Adilson conversar com o senhor sobre essa questão assim, pastor. Tem um outro ponto, né, também que entra a questão da marca da besta, né? Sim. Você falou aqui no último sábado. Eu estou vendo, nós temos muitas perguntas ainda. O horário já está passando ali. Acho que não tem que vou fazer uma terceira etapa. Então, vamos concluir com a marca? A marca, ela precisa ser alguma coisa que identifica. Eu disse o seguinte, que o Bitcoin é hoje uma moeda digital de grande valor. O mundo precisará de uma moeda única para estabilizar a economia. O trecho fala que ninguém que compra nem vende se não tiver o sinal da besta, que é a marca da besta, que é o número de um homem. Hoje nós sabemos que você é conhecido pelo CPF. Né? Você é conhecido pelo seu CPF. Sim. Você chega... Vou fazer um exemplo que eu achei estranho. Eu fui no supermercado Garcia, há uns tempos atrás, fui comprar um negócio. A menina perguntou assim, você tem cadastro? Eu falei assim, não. Passou. Aí, passa lá na mesa e tal. Fui lá na mesa. Eu falei assim, o que é? Assim, é para eu fazer o cadastro. Aí pegou meus dados, pediu CPF. Aí quando eu cheguei depois no caixa de novo, ela perguntou assim, o senhor tem cadastro? Eu falei assim, eu fiz o cadastro outro dia lá. Ela falou assim, então qual é o número do seu CPF? O senhor sabe de qual? Eu falei assim, eu sei. Citei, apareceu o meu nome. Você vai hoje em qualquer lugar que você vai comprar alguma coisa, seu CPF, por favor? Todos que estão dentro de um sistema, você tem que passar. Então, como que será essa marca? Olha, essa marca é muito debatida com respeito a um chip e com respeito, eu disse também na semana passada, que a China criou um adesivo que nele tem um chip e que você coloca na pele e ele desaparece e você não tira mais. O incrível tanto do chip quanto desse adesivo é que ele só cabe em 2 lugares, na mão direita e na fronte do lado direito. Não cabe em outro lugar. Agora, com esse chip, você pode ver propagandas falando dele, as pessoas sempre chegam à mão direita para abrir o carro, para abrir a porta, para abrir o computador, tudo com a mão direita. Então, o que deixa transparecer para a gente interpretar, que se hoje fosse a marca, seria esse chip. A ciência a tecnologia já fez um chip que ele consegue controlar a pressão e a diabetes. Ela consegue controlar a pessoa com depressão, aumentando como se fala, o hormônio, alguma coisa dela, para ela não entrar em depressão. Só o seguinte, tudo isso é controlado por máquina, computador, é a inteligência artificial. Então, essa inteligência artificial que hoje controla a diabetes, amanhã ela também controla você. A China, ou eu não lembro aonde, não é a China, eles também estão tentando fazer, já vai fazer teste, parece que faria teste o ano passado, 2019 para 2020, já teria pronto para teste. Eles desenvolveram, pastor, uma coisa extraordinária. Você vai poder usar 100% do seu cérebro.
Você vai guardar coisas na sua mente que você nunca imaginou. Como eles desenvolveram um pequeno chip que eles vão ligar no cérebro e ele vai funcionar como um HD. Meu Deus. É muita coisa. Isso está em vídeos na internet, esses testes, essas coisas. Então, quando a gente pensa na marca da besta, olha, ela tem que estar, primeiro, ela será algo que será colocado no corpo de maneira que será controlado. E o que pode ser controlado por uma máquina, um computador central? Só tem que ter um chip. Tem que ter um chip. Você vê que já desenvolveram uma certa pulseira que você fala como se fosse um telefone. O cartão, o Santander está lançando o seguinte, que o cartão vai deixar de existir. Você não vai usar mais cartão para sacar cartão de crédito nem cartão de débito. Você vai ter agora uma pulseira. Assim, uma pulseirinha que vai colocar nas suas mãos. Me parece que 2021 já tem. O incrível disso é que a pulseira vai aparecer alguém que vai dizer assim, roubaram minha pulseira, aí você vai no banco, nós vamos te dar outra pulseira, mas nós vamos resolver o problema, já vamos implantar algo que não vai mais ser roubado. E o que é? Um chip. Está tudo sistematizado já, tudo pronto, né? Tudo Nesse pronto. momento agora, na questão de pandemia, eles estão controlando, né, a movimentação das pessoas através do celular, né? Sim. Que é vamos falar assim, com o que você acabou de falar, é muito mais simples, vamos dizer, né? Todo mundo tem. Você lembra? Você vê que já está controlando, né? Você lembra que eu falei para ele assim, pode desligar seu telefone que ele sabe onde você está? Sim. A única forma de você não mostrar onde você está é você colocar ele dentro do micro-ondas, fechar, deixa ele lá e vai embora. Sem ele, porque se você carregar, onde você estiver, com ele desligado, te acha. Geralmente a gente vê muito assim, igual eu assisto muito programa de investigação, aí lá nos Estados Unidos eles já têm essa tendência já, não, você estava em tal lugar, você estava a 5 minutos do local lá. Eles têm um controle imenso mesmo sobre... Você, assim, a gente... Aí para todo mundo que está ouvindo, sabe, Vinícius, vou dar uma dica. Quer saber o que vai acontecer? Assiste filmes. Olha 2012, o que eles estão ensinando. Olha 2019. Tem uma série na Netflix, Pandemia. Um dos capítulos da pandemia, ele tem 20 e poucos minutos. Incrível, incrível. Eles disseram o seguinte, que a Netflix conseguiu acertar que haveria uma pandemia em 2020 e que ela viria da China. Ela conseguiu acertar. Agora, ela conseguiu acertar ou simplesmente ela colocou ali para mostrar que o negócio já estava pronto? É incrível que a série não é nova. A série não é nova. E aparece a mulher com uma máscara escrito coronavírus. Covid-19. A gente fica até um pouco... Tem uma série que a tradução dela, eu acho que eu mandei para o pastor. Ela só tem a legenda em francês. O cara traduz ela em francês. A série é de 2018. Um dos capítulos, o cara fala que haverá uma pandemia, que é para ficar em casa, mostra todo o processo que é ensinado hoje, como lavar as mãos, álcool gel, não sei mais o que, e ela é uma variação da SARS. O que a SARS é da família do coronavírus, e ela fala que a doença chama Covid-19. Gente, olha só. 2018. É muita coisa, né? Igual o nosso tempo acabou, né, pastor? Acabou. Acabou o nosso tempo, Só mas orar. agora a gente vai agradecer, vamos dar os avisos. Eu queria agradecer
a presença do nosso pastor José Adilson, também superintendente da nossa região. Também agradecer a presença do pastor Sena, né, o pastor da igreja do Malanário. E eu vou passar agora para o nosso pastor, para ele estar dando um encerramento, passando os avisos também e orando por nós. Amém. Deus abençoe, né, a nossa juventude. Quero agradecer aqui o pastor Sena, meu amigo, né? A gente para poder ouvir ele, porque guardar todas essas informações não é para qualquer um. Isso é uma mente que Deus criou assim, né? Para guardar todo esse conhecimento aí, a facilidade que ele tem de adquirir. Então nós aprendemos muito, nós tiramos muitas dúvidas. Acredito que a gente vai fazer alguma outra, né, mais à frente, talvez. A gente completando, ficou bastante pergunta aqui, até uma que chegou aqui, mas não dá tempo mais para a gente estar fazendo. Vou passar para ele, depois a gente entra em contato, né, para poder estar respondendo. Os seus olhos, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que nos assiste nesse momento. Meu Deus, aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que vão assistir depois, em qualquer tempo, em qualquer dia, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los com o teu poder, que a mão do Senhor possa ser sobre eles agora, porque, indiferente de qualquer coisa, nós cremos, o controle do Senhor é absoluto, e o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor possa trazer provisão, a bênção na vida desse irmão, talvez que a notícia que ele tenha, que ele perdeu o emprego, e no primeiro momento, a angústia, a tristeza, e a pergunta como ele vai fazer, principalmente na situação em que nós estamos hoje com o mundo praticamente parado, mas nós pedimos no nome de Jesus e abençoamos para que uma porta se abra, para que a provisão não falte. Nós olhamos para a tua palavra, um momento de fome, um momento de morte, um momento de dificuldade. Elias entra numa cidade ordenado pelo Senhor, onde havia uma viúva, na cidade de Sarepta, e ali ele encontra ela, trazendo a última medida de alimento, para fazer um pão para ela e para o seu filho, e ela declara que depois que fizesse aquele pão, ela morreria. Mas um profeta do Senhor, ele disse primeiro, faça para mim, e ela creu naquele momento, Senhor. E ele então profetizou que a farinha não iria cessar, não iria acabar da sua panela. E que nem tampouco o azeite ia faltar na botija, até o dia que o Senhor desse chuva e trouxesse novamente a provisão. Pai, é nessa mesma fé, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Senhor, sabemos que o Senhor traz provisão. De onde não tem, o Senhor faz surgir. Então, abençoamos o teu povo, aqueles que têm nos ajudado em oração, aqueles, meu Deus, que têm sustentado essa casa e esta obra, doando dízimos e ofertas. Nós abençoamos no nome de Jesus. Te louvo pela vida do pastor Sena, de todos os demais pastores, te louvo pela vida do Vinícius, da nossa juventude, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Então, desejar uma boa noite a todos. Eu espero que foram produtivo, né, o estudo que a gente teve aqui hoje. E aguardo o pastor Sena e também o nosso pastor aqui para a próxima oportunidade, para terminar o assunto, né? Porque é um assunto bem extenso, bem grande. E eu queria agradecer aos senhores, tá? Muito obrigado pela presença, pastor Sena. Muito obrigado, pastor Zé Adilson. E uma boa noite a todos aí. Amém. Amém. Tchau, tchau.